E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto para nossa análise de hoje. A ideia aqui é mapear, de um jeito bem objetivo e estruturado, aquela grande narrativa de redenção que a gente encontra nos textos bíblicos. Sem pular etapas. A gente vai conferir o que as fontes originais realmente falam sobre esse plano que conecta o primeiro livro, o Gênesis, até o último, o Apocalipse. É sem dúvida uma jornada super fascinante pela estrutura de um dos textos mais lidos da história. Então, para começar, tem uma pergunta que guia toda essa nossa análise. Como é que uma coleção tão diversa de textos históricos, escritos por autores diferentes e em épocas totalmente distintas, consegue tecer uma narrativa única sobre a condição da humanidade e trazer uma solução divina? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora, juntando as peças desse enorme quebra-cabeça histórico e teológico. Seção 1. O problema da separação. Isso ilustra muito bem o começo da nossa linha do tempo. Sabe, o texto bíblico não começa no caos absoluto. Na verdade, ele estabelece o que chama de um estado original de perfeição, lá na era da criação, onde existia uma comunhão direta. Mas aí, a narrativa avança bem rápido para a queda. É nesse ponto que o pecado entra, trazendo culpa, sofrimento e, o que é mais crucial para o nosso mapeamento, a separação. Logo depois dessa ruptura estrutural, o texto já lança as primeiras promessas de que um Salvador viria para consertar tudo isso. Ou seja, a necessidade de uma grande intervenção futura nasce literalmente aqui. Então, um ponto central que as fontes estabelecem é que o grande problema da humanidade, segundo a narrativa, não é só um monte de errinhos externos ou falhas morais isoladas. A coisa é muito mais profunda. É uma condição interna. A desobediência resulta numa separação espiritual gigante do divino. O problema raiz, na verdade, é totalmente estrutural. E os textos apontam direto para essa base lá em Gênesis. Tomou do seu fruto e comeu. Foi exatamente nesse instante que a fonte afirma que a separação começou. Parece um ato super simples, não é? Mas pela teologia do texto, isso fraturou de vez o relacionamento original, o que acabou exigindo a criação de um plano de resgate gigantesco que iria se desenrolar pelos próximos milênios. Seção 2. O conceito de oblação. Oblação. Essa palavra soa meio arcaica, mas a definição dela é absolutamente fundamental para a gente pegar a lógica da coisa. Basicamente, era uma oferta voluntária, feita com uma intenção espiritual e que funcionava como um sacrifício. O Antigo Testamento cria esse mecanismo temporário, com sacrifícios de animais, como um jeito de meio que cobrir aquele problema da separação que a gente acabou de ver. Era um sistema que exigia uma super dedicação e apontava para algo muito maior. Avançando na nossa linha do tempo, a gente vê como tudo isso ganha forma. Durante a era do Antigo Testamento, essas oblações e sacrifícios eram a regra simbólica. Mas aí, entre o Êxodo, a libertação física da escravidão no Egito funciona ali como uma maquete, sabe? Um modelo em menor escala para o grande resgate espiritual que estava por vir. Logo depois, entramos na era dos profetas, e eles começam a dar anúncios cada vez mais detalhados sobre a chegada de um redentor, alguém que resolveria aquele problema da separação de forma definitiva. Seção 3. A promessa de resgate. Mas antes da gente pular para a solução definitiva, tem uma pergunta crítica que não quer calar. O que significa, de fato, a palavra redenção nesse contexto histórico e teológico? Compreender isso é a grande chave para destravar o resto de toda essa narrativa. Ao pé da letra, a redenção é o ato de pagar um preço para libertar alguém, tipo pagar um resgate mesmo. Mas no lado teológico, as fontes mostram que o termo ganha um peso enorme. Ele passa a significar o perdão completo daquele pecado original, a libertação e, finalmente, a restauração da conexão espiritual perdida lá atrás no Éden. Ou seja, a regra é clara, o conceito exige que um preço seja pago. Seção 4. O centro da redenção. E aqui a gente chega no Novo Testamento, que posiciona a figura de Jesus Cristo como o cumprimento absoluto de toda essa linha do tempo. De uma forma bem objetiva, o texto apresenta Jesus como o sacrifício perfeito. As fontes deixam claro que a vida, a morte e a ressurreição dele servem exatamente para pagar aquele preço total pelo pecado, substituindo de vez todo aquele sistema antigo de oblação e de rituais simbólicos. Olha que incrível como esse verso liga as duas pontas da história. Quando o texto diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele resgata todo o conceito antigo de oblação, lá do Cordeiro do Êxodo, e aponta direto para a chegada de Jesus. Ele não vem para dar uma coberta temporária no erro, como os rituais antigos faziam. A promessa apresentada aqui é que ele literalmente tira o problema da separação de cena. Seção 5. O fim dos sacrifícios. As implicações dessa frase em Hebreus são bem profundas dentro da narrativa.
A palavra remissão aí quer dizer perdão completo. A lógica do texto é super cristalina. Se o perdão agora é total e o preço já foi pago, aquele sistema antigo de sacrifícios repetitivos fica totalmente obsoleto. A oblação simplesmente não é mais necessária. Dá para perceber a mudança drástica de paradigma aqui? Antes, a gente tinha necessidade de sacrifícios constantes, um trabalho sem fim que só oferecia uma cobertura simbólica e deixava o acesso ao divino bem limitado. Agora, com o preço pago de uma vez por todas, a narrativa afirma que o acesso é direto, não tem mais intermediários, é uma transição completa, sai o foco no ritual externo, entra o relacionamento direto. Seção 6. A restauração final. Para fechar a nossa jornada cronológica, a gente passa pela Era dos Evangelhos, onde, segundo a fonte, a conta do pecado foi paga. Isso dá início à Era da Igreja, que é o momento presente, focada em vidas sendo transformadas pelo que chamam de graça. E aí, a linha do tempo aponta lá para o futuro, na Era do Apocalipse. É nesse ponto que está a promessa textual da eliminação final de toda a dor e a restauração completa de absolutamente tudo o que tinha se perdido lá no início. O plano finalmente fecha o ciclo. Mas é interessante notar que a narrativa não fica só no campo do futuro distante. As fontes destacam efeitos práticos incríveis que, segundo os textos, estão disponíveis hoje, no presente. Não é só uma ideia abstrata, sabe? O que essa redenção oferece inclui um perdão completo para eliminar a culpa, uma paz interior real, uma nova direção e uma esperança que não se perde com o tempo. É a restauração prática da vida. E aqui temos a imagem superpoderosa que as fontes entregam para o grande final. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Segundo o Apocalipse, o resultado eterno desse plano de redenção é um cenário completamente restaurado. Todo aquele estrago causado pela separação original é curado. Na nova realidade que o texto propõe, coisas como o mal e o sofrimento simplesmente desaparecem do mapa. O que nos traz a grande conclusão dessa análise. Os textos originais deixam bem claro que o resgate apresentado na narrativa não é algo automático. Ele sempre pede uma resposta. Depois de olhar toda essa linha do tempo, a grande provocação que o texto levanta é: diante dessa promessa, a decisão será continuar vivendo à distância ou aceitar o caminho traçado para uma nova vida? A escolha, de acordo com as fontes, fica nas mãos de cada indivíduo. É uma reflexão e tanto para a gente levar adiante. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje e até a próxima.